3, 2, 1. E bom dia, bom dia, bom dia, Física Setor A, turma MED. Hoje vamos falar da aula 14 sobre força de atrito. É lá na página 440, mas antes e não menos importante, né? A continuação da aula passada, que a gente não fez a correção dos exercícios, não terminamos de fazer. Teve um tempinho para tu fazer em casa. A gente foi até a letra F na questão ali, né, que era para calcular daí a aceleração. A gente fez de um jeito maravilhoso por amar vetores, né, de saber como é que se faz a soma vetorial, T mais P, a gente só mexeu nos vetorzinhos para encontrar ali a força resultante. Isso aqui a gente já fez, né? Tinha o ângulo é dado na questão, vocês não precisam decorar esses ângulos, mas sabendo as propriedades dos vetores, vocês fazem as questões absurdamente mais rápida do que qualquer outra coisa. E na letra G, era uma questão de cinemática, uma questão ali do setor do Ronaldo, né? Ou talvez o Edgar tenha dado essa parte, não sei. Que ele pedia, então, qual é o comprimento mínimo da pista, né? Se ele vai decolar ou não. Bom, então para isso tu sabe qual é a aceleração dele, né? 4,65 metros por segundo ao quadrado, foi a letra F. Tu tem a velocidade inicial 0, porque ele vai decolar. Tu tem a velocidade que ele ia ter que atingir, 80 metros por segundo ao quadrado. Então tu vai usar a equação de Torricelli, já que a gente não sabe em quanto tempo ele vai acabar decolando. Então tu põe na equação de Torricelli, tu acha ali 688 metros, ou seja, tem bastante espaço na pista ainda para que o avião possa atingir a velocidade e acabar decolando, não precisa acelerar a 4,65, ou se der qualquer problema, entrou um pássaro na turbina, né, ele pode reduzir a velocidade, porque provavelmente vai conseguir parar ainda e abortar a decolagem dele. Tranquilo, essa era a letra G. E a questão 4, a gente não, acho que não precisava fazer cálculo, talvez só em uma das alternativas. Daí tu fez ali, foi a tua tarefa, apesar de ter tido 10 períodos ontem, mas a gente tá aula dada, aula estudada, né? Esse é o problema de querer MED, né? Não temos vida. Então, um pêndulo é composto de uma esfera metálica de massa 50 gramas, presa a um fio ideal, né? De 50 centímetros de comprimento ali. Pessoas querendo entrar, e fixa um suporte. A intensidade do campo gravitacional é 10 newtons por quilograma, e quando ele passa no ponto mais baixo, a velocidade é 2 metros por segundo. Supondo que o pêndulo esteja indo para a direita, faça um esquema e assinale a velocidade vetorial instantânea, indicando sua direção e sentido, e classifique o movimento do pêndulo. Tá. Quando ele está ali no ponto mais baixo, né, indo para a direita, então a velocidade vetorial instantânea estaria ali. Só queria que a gente desenhasse, né, a questão, fazer um esquema. Então, um pêndulozinho, botar a velocidade indo ali para a direita, né? É um movimento curvilíneo. Ele é variado no sentido, mas até a aceleração é variada nesse problema, né? Quando ele está no ponto mais baixo, ele está com a maior velocidade. Pode pensar já em termos de energia, né? É o ponto que ele tem menor energia potencial, então ele vai ter a maior energia cinética. Ponto de velocidade máxima, aceleração tangencial seria 0, mas tem aceleração centrípeta o tempo todo na questão. Então era só de desenhar mesmo, tá? Ali. No mesmo esquema feito no item A, assinale as forças no pêndulo. Bom, essas vocês estão carecas de saber. Força só pode ser puxão, empurrão, esfregação e peso. Como ele não está em contato com nada, não tem normal nem atrito, que é a aula de hoje, inclusive. Então tem a tensão para cima e o peso para baixo. O que importa é tu lembrar que tensão e peso, nesse caso, não estão se anulando. Por que elas não estão se anulando? Porque ele não está em equilíbrio. Ele está fazendo um movimento curvilíneo. Então tem que existir uma força centrípeta. Força centrípeta, ela é a resultante, ela não existe. Para onde ela vai estar apontando? Para o centro. Para o centro, que acho que é a letra C, né? Indique nesse esquema aceleração centrípeta tangencial e vetorial. Bom, a aceleração centrípeta aponta para o centro, que é o sentido da força centrípeta.
Logo, sim, é o que tu está pensando. Mas então, quem é a força centrípeta, já que ela não existe? É tensão menos o peso. Porque a tensão está apontando para o centro, o peso para fora do centro. A centrípeta é quem aponta para o centro como resultante. Ela é uma simplificação do problema. Então, T menos P vai ser a nossa força centrípeta nesse problema. Que loucura, né? Então, letra C, no esquema, né? Indique no esquema a direção e sentido da aceleração centrípeta, tangencial e vetorial. No movimento circular, há sempre uma força centrípeta. Naquele instante, a velocidade é máxima, portanto, não há aceleração tangencial. Então, ela vai estar só apontando ali para o centro. A aceleração centrípeta é a aceleração vetorial. Tranquilo. Ninguém no chat, então, maravilha. Bom, indique no esquema a direção e o sentido da resultante. A gente sabe que a resultante vai ser para onde aponta a aceleração centrípeta, porque força resultante centrípeta é igual a aceleração centrípeta. E por fim, mas não menos importante, quanto que vale a tração? E aí sim, o que tu fez? Força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Quem aponta para o centro é positivo, para fora do centro é negativo. É a nossa oração da força resultante. T menos P, mv ao quadrado sobre R. Tu tinha anunciado a massa do problema, se não me engano é 50 gramas, portanto é 0,05 quilogramas, que quando a gente coloca em newtons, 0,5. Tá ali a massa, tu tem a velocidade, e o raio é o comprimento do fio. Tu tinha essa informação ali. Então, portanto, né, fazendo os cálculos, vocês encontraram uma tração ou tensão no fio de 0,9. Ou seja, a tração tem que ser maior que o peso, que justamente o que ele faz logo em seguida, ele sobe. Né? Então, não tem como o peso ser maior que a tração, porque ele não vai descer, ele vai subir. Beleza? Essa era a aula passada das aplicações ali da segunda lei de Newton. E já vendo vários esqueminhas aí, dúvidas, perguntas, inquietações dos 20 participantes, nada. Então, que maravilha! Pula o slide, então, vira a página ali, vai para a página 440, que hoje vamos falar da temida força de atrito. Por que temida força de atrito? E, felizmente, em várias questões ela é simplesmente ignorada, né? Porque o atrito ele pode ser a favor do movimento contrário ao movimento centrípeto. O atrito pode ser qualquer coisa. O atrito ele é uma força de contato, obviamente, entre duas superfícies, sempre paralelo à superfície. Enquanto tu sabe que a normal sempre forma 90 graus, né? Normal significa 90 graus, normal significa perpendicular. O atrito é uma força paralela à superfície. Pode ver ali que eu não botei que o atrito é contrário ao movimento. Ele é contrário à tendência do movimento. Ou a gente pode dizer que ele é contrário ao escorregamento. Tá? Então, quando um corpo está escorregando, o atrito sim é contrário daí a esse movimento. Mas quando o corpo não está se movimentando, ele é contrário à tendência dele se movimentar, que foram os exemplos que a gente deu na aula de ação e reação. Quando tu está caminhando, o atrito é a favor do movimento. Sim, a favor do movimento, porque tu tenta empurrar a terra para trás, o chão para trás, isso é uma ação. Reação, o chão te empurra para frente. Quem que está te empurrando para frente, Aristóteles? O chão. Qual é o nome dessa força? Atrito. Né? Se tu não sabe dizer quem é a força, porque ela não existe, força só pode ser puxão, empurrão, esfregação. O atrito ele pode ser a favor do movimento, sim, e muitas vezes ele é a favor do movimento. Se não tivesse atrito, tu não conseguiria caminhar, né? Agora, a tua imagem à esquerda ali da tela, né, duas pessoas empurrando a caixa, daí a caixa está escorregando. Nesse caso, o atrito ele é uma resistência mesmo. Ele é contrário a isso. Agora a gente vai diferenciar o que é escorregamento e o que é tendência do movimento. Tu pode representar a força de atrito tanto por Fati,
como por A, apenas a letra A, tá? Que é o que o livro acho que acaba adotando. Eu acabo botando ali o gordinho, né? O fat, mas, enfim, tu aí tu escreve como tu gosta, né? O mais correto seria só usar a letra A mesmo, mas eu aprendi com fat, então eu prefiro o fat ali mesmo. Bom, lembra que a gente já falou então até sobre isso, a gente vai reforçar de novo a ideia dos pneus, a gente vai falar hoje do atrito estático, né? O carro faz a curva devido ao atrito dos pneus com o asfalto. O carro, quando está em movimento, primeiro que o atrito tem que ser a favor do movimento, senão o carro nem entraria em movimento. Ninguém pergunta carro freando, porque carro freando todas as rodas vão ser contrárias ao movimento, ok? Mas sempre se pergunta então quando o carro está em movimento. E eles vão estar falando das rodas de tração, aquelas que estão colocando o carro em movimento, porque as rodas livres, elas só giram e essas sim só estão ali escorregando, elas são contrárias ao movimento. Chegou numa curva e não temos atrito. O que vai acontecer? O carro segue em linha reta, né? Então, como é que o carro faz uma curva? Alguém tem que fazer a curva, alguém tem que ser a força centrípeta. Quem é a força centrípeta nesse caso? O atrito, certo? O atrito é a força centrípeta nesse problema. Força centrípeta, ela não existe. Então, a força centrípeta ela pode ser tanto a favor do movimento, contrária, centrípeta, ela pode ser qualquer coisa. Por isso que ela é uma força tão difícil. Porque peso, tu sabe que o peso é sempre apontando para o centro da Terra. Não vou nem dizer vertical para baixo, porque numa questão de gravitação não precisa ser vertical para baixo. Mas pensando na superfície da Terra, o peso sempre aponta verticalmente para baixo. Onde que está a normal? A normal sempre vai estar fazendo 90 graus com a superfície. Tu pegou a superfície, traça 90 graus com ela, perpendicular, tu sabe cadê a normal. A tração sempre vai estar no fio, não tem erro. Agora o atrito não, o atrito ele pode estar em qualquer lugar. E olha que loucura, né? Pra gente de novo explodir a cabeça. Um carro fazendo uma curva com velocidade constante, o atrito é a força centrípeta. Agora, se o carro estiver fazendo uma curva aumentando a sua velocidade, tu vai ter um atrito a favor do movimento e um atrito como força centrípeta. Olha que loucura. Um carro fazendo uma curva freando, de novo, ele vai ter dois tipos de atrito. Mas pode ter dois atritos, Sor. Claro, o atrito é um vetor, vetor podem ser decompostos, né? Para a gente entender o problema. Se o carro da questão ali que vocês estão vendo à esquerda de vocês tivesse freando, tá? O atrito ele seria uma diagonal apontando assim para o meio, para cima, para a direita da tela de vocês, porque tu teria o atrito na parte de trás e o atrito de forma centrípeta. Saber ver essa resultante é bem complexo. Sim. Lembrando, né? Dúvidas, perguntas, inquietações, pode dizer não entendi nada, né? Manda ali no chat, que dificilmente tu vá e desligar teu microfone para ouvir essa vozinha linda aí que tu tem. Então, vai ficando só escutando a minha voz e qualquer coisa pergunta no chat que sempre dá o aviso ali a uma pergunta pra gente. Não bastando que o atrito é uma força complexa, porque ele pode ser qualquer coisa, nós temos ainda por cima dois tipos de força de atrito. O atrito cinético e o atrito estático. O atrito cinético é aquele dos problemas com bloquinhos, né? Que é o que a gente usa nas questões de física, é o que a gente mais vai utilizar. Quando que eu tenho um problema de atrito cinético? É quando um corpo ele está escorregando. O que é escorregar? É quando todos os pontos eles têm a mesma velocidade. Tu pega um bloquinho, né, que tem ali na imagem, né? Todos os pontos do bloquinho vão ter a mesma velocidade para a direita. Então, é isso que é um escorregamento, tá? Porque pensa numa pessoa, fácil, né? Tu é pessoa. Quando tu tá caminhando
todos os pontos que te constituem têm a mesma velocidade? Não, né? O teu pé que está plantado no chão está parado, o teu tronco está indo para frente, tua cabeça está indo para frente, cada ponto do teu corpo tem uma velocidade diferente. A mão pode estar indo para trás, enquanto a outra está, você não vê, né? A outra está indo para frente, né? Tu está caminhando. Então, cada ponto tem uma velocidade diferente. Isso é extremamente complexo de calcular. E lembra para que serve física? Ser simples, sucinto, de modo que qualquer pessoa possa entender. Então, vamos simplificar essa coisa complexa chamada ser humano e vamos representar ele como um bloquinho. Pronto. Então, quando tu olha um bloquinho, significa que todos os pontos têm a mesma velocidade. Eu estou desprezando a forma do corpo. É a mesma coisa um carro. Né? Um carro vai ser muito complexo por causa do pneu, então vamos simplificar. Vamos botar um carro como um bloquinho, sem pneu. Fica muito mais fácil todos os pontos com a mesma velocidade. Isso é o escorregamento. Sempre que estiver falando de um bloquinho, né, já se movimentando, o atrito vai ser contrário. Por isso que a gente fala lá na aula, né, no início de teoria, o atrito não precisa ser contrário ao movimento. Vocês vão fazer as questões e todas elas de cálculo, o atrito está contrário ao movimento. E daí é óbvio que o aluno pensa, porra, mas quando que o atrito vai ser tão a favor do movimento? Só tem exemplo com atrito contrário. Porque a gente está usando bloquinhos. E bloquinhos é muito mais fácil. E daí, se eu quero calcular a força de atrito, eu posso usar ainda uma expressão que é μ vezes a normal. O μ é aquele que parece um U, né? Mas vocês sabem que, na verdade, ele é um M grego. Ele é o famoso coeficiente de atrito entre as superfícies. Não é uma propriedade de um corpo, ele é a interação entre dois corpos. Então, se esse meu bloquinho estiver no asfalto, ele vai ter um atrito, coeficiente de atrito, sei lá, 0,4. Se esse meu bloquinho, o mesmo bloquinho, e eu botar ele no gelo, o coeficiente de atrito cai para 0,05, porque é a interação entre essas superfícies que ele está vendo, tá? Ele não tem unidade de medida, ele é adimensional mesmo. Ele é um valor, então, que vai ser dado para vocês, não tem como tu decorar, porque cada corpo com cada superfície vai dar um valor diferente. Então, tu tem tênis, por exemplo, que são bons para fazer trilha, mas são péssimos para correr, porque na trilha ele segura para tu subir lá um morro cheio de lama. Então, ele gera muito atrito, mas aí se tu for correr ele numa pista atlética, ele não deveria ser bom então também, porque ele gera bastante atrito. Não, com o chão da pista, talvez ele não gere atrito bom, como é um tênis de borracha da ASICS ou da Mizuno, que é péssimo para fazer uma trilha. Então, entendeu como é louco isso? Né? Então, um tênis gera mais atrito numa situação do que o outro. E quando a gente inverte a situação, o outro gera mais atrito. Oh, que loucura, né? Então, um tênis lá, esqueci as marcas, Timberland, é bom para fazer trilha, porque ele gera muito atrito no barro, porém ele é péssimo para correr, porque ele gera pouco atrito na borracha, ou menos atrito, ou até o atrito pode ser maior, porém o tênis da Mizuno barra ASICS, né, que são ótimos tênis de corrida, geram mais atrito na borracha, mas eles geram pouquíssimo atrito lá no barro, e daí escorrega o corpo mais fácil. Então, por isso que não tem como decorar, isso vai ser dado para vocês. E temos também a força normal, que é a força de compressão, né, das superfícies. Eu não escrevi a parte de compressão ali como se fosse uma força de pressão, mas é só para salientar que ela não é necessariamente igual à força peso. Né? Professor, o calor faz o coeficiente diminuir? Gustavo, a resposta é depende. Tipo, pode ser que sim, como pode ser que não. Se tu pegar, por exemplo, um pneu de Fórmula 1, quanto mais atrito para eles, melhor. E como é que eles geram isso? A partir do calor, né? Então, por isso que na volta de aquecimento dos pneus, eles ficam fazendo lá o baile da Fórmula 1, justamente para aquecer eles e então gerar mais atrito. Agora, tu pega o gelo,
Se o gelo já estiver congelado, tá? Congelado, congelado. E daí tu começa a aquecer, ele chega a 0 grau e começa a ter mudança de fase. Quando tu tiver água, vai diminuir o coeficiente de atrito na superfície com o asfalto. Então, eu adicionei calor ao sistema, né? Eu aumentei a temperatura que estava antes e diminuiu o atrito. Então, a resposta para ti é depende da situação. Excelente pergunta, né? E infelizmente a resposta para ti é depende, né? Não há uma lei tipo direto com isso. Então, já li um obrigado. Então, fez sentido. Maravilha. Outra coisa importante, até já que eu falei do pneu de Fórmula 1, pode ver que aqui no caso, a gente não, em nenhum lugar da equação envolve área. Tá? A força de atrito, ela não depende da área. Eu sei que isso é muito estranho, porque você sempre pensa em pneus. Velho, esquece os malditos pneus. Porque o pneu tu não pode só pensar em atrito. Tu tem que pensar numa outra força que é a resistência ao rolamento, que a gente não estuda, porque ela é uma força variável, e forças variáveis a gente não sabe calcular. Então é momento parênteses, né? E a resistência ao rolamento, que é dos pneus, né, dos corpos que giram, não são os bloquinhos que nós tanto amamos. A resistência ao rolamento tem a ver com a área. Então, pega, por exemplo, bicicleta. Acho que todos vocês andam de bicicleta, sabem andar de bicicleta. O pneu fininho das bicicletas Speed, que vão muito rápido, né, eles têm uma área de contato muito pequena com a superfície. Por isso que eles geram pouca resistência ao rolamento e vão muito rápido. Porque a nossa ideia é mais ou menos de quanto maior fosse a área, né, maior deveria ser o atrito, então melhor vai ser. Não há essa relação com área, tá? Tem a ver com os pontos de contato, mas não é a área. Tanto que um pneu careca, ele é pior do que um pneu com sulcos quando ele é novo, que tem menos área de contato com a superfície, mas ele gera mais atrito. Só que daí tu vai pensar na Fórmula 1, já não gera essa situação, enfim, é bem complexo. Um pneu grosso de bicicleta, de mountain bike, elas vão bem mais devagar do que uma bicicleta speed. Por quê? Porque por ter uma área maior, elas apresentam maior resistência ao rolamento. Tá? Daí é uma outra força que, ano que vem, quando vocês estiverem estudando física, né, como o De Maria diz, vocês, jovens físicos aí, quando estiverem fazendo física ou física médica, né, daí sim vocês vão acabar estudando a resistência ao rolamento e vão lembrar dessa aula e dizer: é verdade, eu não queria ter estudado isso, porque é caos, terror e pânico quando a gente estuda os corpos girando. Então, se MCU já é difícil, a dinâmica do MCU é absurdamente pior, tá? Então, por isso que a gente simplifica as coisas como bloquinhos. E eu sei que é uma abstração tu pensar num pneu como um bloco, mas é o que a gente tem que fazer para ficar simples, sucinto, de modo que qualquer pessoa possa entender. E a força de atrito, então, cinética, ela é sempre a mesma. Tu aplica aquela equação e esse é o valor da força de atrito. Eu inventei uma questão aqui dizendo, um bloco se movimenta sob a ação das forças esquematizadas na figura abaixo. A força de atrito na situação é de 30 newtons. Qual a força para que o bloco de 10 kg acelere a, blá, 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 sei lá, 4 metros por segundo, 5 metros por segundo, 2 metros por segundo, que eu não quero resolver a questão. O que eu estou querendo te dizer é que, independente da força F ali, se ele está em movimento, o atrito vai ser sempre 30 newtons. Se a nossa força F ali for maior do que 30 newtons, vai aumentar a velocidade. Se a força F for menor do que 30 newtons, vai diminuir a velocidade, porque a resultante vai ser contrária ao sentido do movimento. Se a força é maior que 30, ela é a favor do movimento. Então, as pessoas entrando ainda aqui. E se ela der igual a zero, velocidade constante, né? A velocidade continua igual, mas o atrito é sempre o mesmo. Cuida com o pega-ratão, tá?
olha só que coisa linda. A força F é 60 newtons. O que acontece? Aumenta a velocidade. Eu diminuo a força para 40 newtons, a força F. O que acontece com a velocidade agora? Aumenta ainda. Porque ele continua acelerando, só que ela aumenta menos. Porém, a velocidade continua aumentando. Temos que ser newtonianos, não podemos ser aristotélicos. Força na velocidade, força na velocidade. Força não é velocidade. Força é mudar o vetor velocidade. Como a resultante continua sendo positiva, a velocidade continua aumentando, só que aumenta menos. Então, a força de atrito cinético ela é mais tranquila delas. Onde que vem o problema para a gente? O problema vai surgir quando a gente muda o slide e vem, não, sim, a força de atrito estático. A força de atrito estático é quando um ponto está em repouso em relação à superfície. No caso, se for o bloquinho, é o bloquinho inteiro parado. Mas atrito estático é quando uma pessoa está caminhando. O atrito estático é num pneu. O atrito estático é uma situação muito mais real. E vocês não gostam da física real, a gente gosta da física de bloquinhos, que é muito mais divertida. Enfim, quando tu tem um ponto em repouso em relação a uma superfície, a gente chama essa força de atrito estático, e ela é uma força variável, sendo sempre igual à força aplicada. O atrito estático não pode ser maior que a força aplicada, porque senão o corpo iria entrar em movimento. Para isso, vamos tentar, quem sabe faz ao vivo, vamos tentar virar aqui. Temos um bloco aqui, ó. Temos um bloco, vamos pegar aqui, vamos ver. Vamos botar aqui. Não, fica muito. Vamos ter que botar na cadeira mesmo. Vai na cadeira, vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho aqui um bloquinho em repouso. Quando eu faço, olha, eu estou dando aula de bermuda. Quando eu faço uma força de 1 newton, ó, ele entrou em movimento, 1 newton. Ele entrou em movimento? Não. Quanto que vale a força de atrito, então, nesse caso? 1 newton. Agora eu vou lá e aumento a força para 2 newtons. Está em movimento? Não. Quanto que vale, então, a força de atrito? 2 newtons. Vou lá e aumento para 3 newtons. Não está se movimentando. Quanto que vale o atrito? 3 newtons. 4 newtons. 5 newtons entrou em movimento. Quando eu estava aqui fazendo, ó, 1 newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, o atrito ele ia aumentando junto com a força aplicada. O atrito é uma força variável, o atrito estático. É a mesma coisa quando tu está caminhando, o atrito não é sempre o mesmo. Vai depender da força que tu está aplicando no chão, certo? E o pneu, ele é atrito estático, porque naquele instante ele está mudando o sentido do movimento. E lembra quando tu joga um corpo para cima? No ponto mais alto, a velocidade é 0, depois ele cai. Quando o pneu está girando, naquele instante, em contato com a superfície, aquele ponto está em repouso, porque ele está invertendo o sentido do movimento dele. Ele estava indo para frente, agora ele vai estar indo para trás, e daí acaba tendo velocidade 0. Então eu não vou usar a expressão mi vezes a normal vai, esse que é o problema. Tu vai usar essa expressão para saber se até quando o corpo permanece em repouso. Como assim? Como assim? Como assim? E aqui só um exemplo do coeficiente de atrito estático máximo da borracha com asfalto, da borracha com concreto, da borracha com a cerâmica. Tá? Então, tu vê que tem mais atrito com borracha e asfalto do que borracha e concreto. Por isso que uma pista de corrida é de asfalto, por melhor que seja o concreto em termos de duração,
né? Se tu botar um asfalto bom, que não é o caso da nossa cidade, se tu botar um asfalto bom, o carro vai ter melhor frenagem e melhor aceleração do que no concreto, além de fazer menos ruído. Porém, o concreto dura absurdamente mais, e como a gente não vai fazer uma corrida de arrancadas, né? E nem é para tu frear no limite, se tu respeitar as distâncias, o concreto tem mais vantagens do que o asfalto a longo prazo. Cerâmica seria terrível botar ele ali. Então, só vindo de novo para essa equação aqui, eles vão te dar a seguinte situação, ó, meu bloquinho de antes lá. Aplica-se uma força de 20 newtons sobre um corpo de 10 kg em repouso em uma superfície horizontal. Sabendo que o coeficiente de atrito estático máximo é 0,24 e o coeficiente de atrito cinético é 0,18. Sim, eles são diferentes. Determine a intensidade da força de atrito entre a superfície e o corpo. Eu fiz uma força de 20 newtons. O corpo estava parado. Será que ele entrou em movimento ou não? Então, a primeira coisa que tu vai perguntar, quando ele disse, ó, o corpo está em repouso. Se o corpo já estivesse em movimento, e há um bloquinho, ignora o atrito estático. Porque ele está em movimento, é cinético. Bloquinhos, bloquinhos. Como é que eu vou saber se o corpo entrou em movimento? Eu vou fazer o cálculo da força de atrito estático máximo. Coeficiente de atrito 0,24, normal igual a peso nesse problema, massa 10, então peso 100 newtons, vai dar um atrito de 24 newtons. Significa que até 24 newtons, esse corpo vai ficar parado. E quanto que vai valer o atrito? A força que tu está fazendo. Então, se eu fiz 20 newtons, o atrito vai valer 20 newtons. Se eu aplicasse 10 newtons, o atrito seria 10 newtons. Se eu aplicasse 2 newtons, o atrito seria 2 newtons. 24 newtons, o atrito seria 24 newtons. E assim por diante. Mas, então, para que eles te deram aquela outra informação? Caso fosse informado, por exemplo, que a força era 30 newtons. Mudei ali, ó. Aplica-se uma força de 30 newtons. E antes? Antes era 20. Tu teria feito igual esse primeiro cálculo. Ele entrou em movimento, daí tu sabe, bom, 30 é maior que 24, então ele entrou em movimento. Se ele entrou em movimento, o atrito é cinético. Sendo o atrito cinético, calcula a força de atrito cinético. Deu 18 newtons, e daí para qualquer força acima de 24 newtons, 30, 40, 50, 60, 70, 90, o atrito vai valer 18 newtons. Só que uma vez que ele entrou em movimento, o atrito vai ser 18 newtons para todo sempre. Daí mesmo se a força diminuir para 10 newtons, quanto que passa a ser o atrito? Continua sendo 18, só que daí ele vai estar freando. O que nós vamos ter é um gráfico dessa forma aqui. O URGS desse ano, inclusive, né? O atrito é sempre igual à força aplicada. Quando ele é atrito estático, tu tem um atrito estático máximo, que é quando ele vai estar na iminência de entrar em movimento. Uma vez que ele entra em movimento, é atrito cinético sempre. Está em movimento, é atrito cinético sempre. Pessoal, já recebi o aviso aqui de menos de 1 minuto. Então, vou salvar já aqui e chamar vocês de volta para a gente continuar. Mas está quase terminando. Enquanto isso, vocês vão absorvendo esse monte de informação. Qualquer coisa a gente repete tudo isso de novo. Não tem problema, porque é difícil pra caramba. Mas lembre-se, principalmente que chegaram depois. Ontem era aniversário da monitora de vocês, portanto, na volta, temos que cantar parabéns para ela. E ela quer, porque ela vai ligar, inclusive, a webcam dela, né? Então a gente vai ter que cantar parabéns. Liguem a webcam, nem que vocês só mexam a boca e a gente bate palmas para ela, certo? Então, vou terminar de gravar aqui